tenho que procurar outra coisa para fazer. Isso é extensão? Então, essas entidades estaduais também com discriminação na questão salarial, tudo bem. Um tem uma formação, é um salário, outro tem outro, tudo bem. Mas, no ressarcimento de despesas para dormir, para se alimentar, ser diferente, um dorme num colchão mole, outro dorme na cama de pau duro, como diz o Matuto, um come isso, outro come aquilo, está os três no mesmo serviço ali, o motorista, o técnico agrícola, o agrônomo, todo mundo no mesmo trabalho, e cada um vai dormir num lugar diferente, ou comer uma coisa diferente, porque o ressarcimento de despesas é diferenciado, é discriminatório. Então, nós solicitamos que a Asbrae, lute e o MDA também trabalhe no sentido de se ter realmente o piso salarial dos extensionistas e acabe essa discriminação com os extensionistas. E só repasse recurso, MDA, para as empresas que têm suas certidões negativas, principalmente com questões trabalhistas com os trabalhadores da sua empresa. A extensão, eu saí da extensão, mas a extensão não saiu de mim. Então, eu sou Idelita. Aqui nesse congresso tem muitos companheiros, porque eu passei um período na direção da FASER também, e atualmente eu estou no IPA fazendo extensão. Eu estou dentro de uma parte da cadeia produtiva das famílias de pequenos agricultores, que é o PAA. Um trabalho, assim, bastante interessante, mas ainda deixa a mim, pela experiência dos meus 30 anos de extensão que tive e continuo tendo, eu nunca parei. Confesso a vocês que depois fiz extensão trabalhando no MEC, um programa bastante interessante que foi feito e continua a ser feito no Estado. Hoje, com esse meu trabalho, eu parabenizo a doutora Adriana pela forma como ela apresentou esse trabalho, que é sustentabilidade de até para o Brasil sem miséria. Realmente é uma coisa assim, preocupante, porque é uma coisa que é para ter sido realizada ontem. Mas quando nós observamos que o ontem ainda falta a questão da terra, da educação, que eu já tinha colocado antes do doutor Júlio falar, porque é o que desponta em primeiro lugar. Segundo, um agricultor muito simples dizia: sem educação não somos nada. Realmente ele, no momento em que nós trabalhávamos também em cooperativismo, aqui no Estado, né, que eu trabalhei por muito tempo, no governo do Dr. Arraes, fiquei à disposição nem me lembro mais como é que chama, mas é de cooperativismo, né? E então, vi que extensão se modificou. Um colega aqui falou na questão de assistência técnica. Nós temos que fazer um trabalho realmente de extensão, tá? Porque a necessidade da educação informal é fundamental a gente aprofundar essa história. Mas o que eu diria para a doutora Adriana, né, a questão da terra, da educação, da saúde, da alimentação, enfim, tudo que envolve o homem, por todos os homens, né, tudo, enfim, é a terra. Isso já dizia o nosso grande Dom Helder, nosso Gilberto Freire, e recentemente eu participei de uma conferência com Leonardo Boff. Nós dependemos da terra, todo o recurso está na terra, começando desde a história do Adão, né? Então, é algo que nós precisamos ver. Agora, eu perguntaria, como será essa sustentabilidade quando tudo tem a ver uma coisa com a outra? Porque quando a gente pensa Brasil sem miséria, um programa desse, R$ 2.500, para começar um projeto produtivo e ter um resultado mais rápido possível, né? Enfim, foi isso que eu
citei para todos, né? E para esta sustentabilidade, nós de extensão rural temos que fazer muito. Já para o doutor Júlio, o presidente da entidade que eu hoje estou lá, né? É o seguinte: você respondeu a um questionamento que se fazia sobre a proposta da Asbraer. Então, respondeu, tirou já a dúvida, todo mundo não interessa mais fazer pergunta. Agora, eu faria uma proposta para esse congresso. Como o companheiro disse aqui, nunca deixei de participar. Eu acho que eu deixei de participar há 2 anos, porque estava em outra entidade, que eu nunca me afastei de outro tipo de trabalho, contanto que fosse uma questão de extensão. Porque no congresso não tirar uma moção, tá? E para enviar, eu não sei se diretamente a nossa presidenta, né? Mas naturalmente deveria ser, porque a proposta de extensão tem que ser feita exatamente pelo grupo que trabalha em extensão, pelos extensionistas. Meu nome é Anemir Lopes de Oliveira, sou do Espírito Santo, tenho orgulho de ser espírito santense, e sobre o anúncio que o senhor colocou aí sobre o acontecimento da família rural lá, do engenho, que foi muito concebida lá pelos técnicos, agricultor, pelos técnicos. Isso que aconteceu lá é pequenas coisas que acontece lá, que é registrado, que acontece muito mais do que isso. Porque lá tem trabalhadores com garra também. Só que está faltando para isso acontecer melhor é apoio do governo. Apoio do governo, apoiar esses técnicos e também esses produtores para acontecer essas coisas, socorrer, resgatar essas famílias que estão lá precisando mesmo de gente que chega até eles para ver o problema deles, resolver o problema deles. E isso que aconteceu lá, pode estar acontecendo, não é lá só, não. Isso não é lá só que pode acontecer, não. Em todos os lugares pode estar acontecendo isso. Depende só de apoio, de força do governo para essas pessoas. Esses técnicos lá, pesquisador, para poder estar indo até essas pessoas e fazendo isso acontecer. Isso depende de apoio do governo, que está todo mundo lutando concluindo, companheiro, e trabalhando para isso acontecer. Acontece aqui, em todo o país pode estar acontecendo isso. E é muito bom que apareceu alguma coisa que está acontecendo no nosso local. Muito obrigado. Okay. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rubens, sou técnico agrícola, pedagogo, especialista em educação ambiental na Emater do Ceará. Bem, aqui o que nós queríamos aqui relatar é exatamente a questão das políticas públicas. Nós sabemos que as políticas públicas elas foram criadas exatamente para oportunizar as famílias, tirá-las de uma situação emergencial de pobreza extrema. Mas o que nós presenciamos realmente é, em grande parte, o inverso disso. Essas políticas públicas estão, na sua maioria, fazendo com que o homem do campo, o sertanejo, se torne um dolente, um camarada esperando apenas por aquelas benesses do governo e não desenvolvendo as suas atividades produtivas. Então, o que nós precisamos é que a extensão rural ela seja universalizada, que a extensão rural ela chegue ao pequeno produtor e traga para ele exatamente educação em que ele acredite que as políticas venham realmente alavancar o desenvolvimento e não torná-lo um dolente. Porque todos sabem que Humberto Teixeira disse o seguinte: dá esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. E nós estamos presenciando, na sua grande parte, esse viciamento do cidadão. Era só essa questão que a gente queria colocar aqui para reflexão. Obrigado. Bom, em relação à colocação do Paulo Roberto, da Bahia, sobre o problema, né, dos contratos das chamadas públicas, realmente, o que eu posso dizer, vou levar essas questões todas para a coordenação da chamada e que certamente terão ajustes, porque é um ano, né,
e esse o primeiro ano sempre a chamada ela foi enquadrada, né? Os editais são enquadrados pelo setor de convênios, pela jurídica, então tem que seguir rigorosamente o que está regulamentado. Agora, a regulamentação dessa lei é passível de alteração, de mudança, e eu acho que é isso, vai ser melhorado na medida que os problemas vão aparecendo, infelizmente, né? As coisas são dessa forma. Sobre a Idelita traz, né, várias questões, a preocupação, né, em relação à terra, que é o que de fato envolve os homens. A gente sabe que muitos dos nossos agricultores familiares, eu não sei que porcentagem, mas certamente é mais de 35%, não tem terra. Não, eles trabalham, arrendam terra, trabalham de meeiros. Então, a gente tem, sim, ainda uma questão muito séria fundiária no nosso país. E a gente tem a questão da insustentabilidade dos sistemas de produção, que acabam inviabilizando muitas terras. Então, a gente conhece o problema e a lei de terra ela preconiza uma mudança em sistema de produção, mas isso tem a ver com toda uma negociação e com quem está à frente aí, as empresas que vendem insumos, uma proposta que fortaleça, que reforce a utilização de insumos que não sejam, né, químicos, que tenham, de fato, contribuam para a sustentabilidade. Assim como a experiência, né, do Espírito Santo, sim, certamente, e eu conheço muitas que estão dando certo, de iniciativas de agricultores, e sempre a extensão rural, normalmente essa de vocês, assim como outras de não governamentais também, tem apoiado muito o sucesso dessas iniciativas. Existem muitas mesmo, e a gente sabe que muitas não são divulgadas. E a gente tem que publicar sempre mais para que se conheça, né? E o Rubens do Ceará traz essa questão das políticas públicas, o papel que elas têm. É uma linha muito tênue, sabe? Eu vejo assim, entre você dar assistência e você, de repente, não viciar